Olá, estamos de volta para o terceiro podcast da Rev Corretora. Comigo aqui no estúdio está o Pierre Fonseca, Renata Nascimento e Michele Antunes. E a gente vai falar sobre alguns seguros especiais muito interessantes para os empresários. Vamos começar agora com D&O. O que é esse seguro? O seguro D&O, ele tem o objetivo de proteger o gestor na tomada das suas decisões, tá? Ele é um seguro contratado pela empresa, mas para proteger o gestor. E efetivamente na pessoa física, tá? Quando que isso ocorre? Quando ele é colocado em processos para responder na pessoa física por atos de sua gestão. Tá? Então, isso pode ocorrer da tomadora, que no caso é a empresa que contrata o seguro, a gente chama de tomador, contra o segurado, e aí ele pode ser um ex-gestor também, que pode ter saído da empresa e aí ser processado por conta dos atos de gestão cometidos durante a vigência da apólice, como também ele pode ser processado por funcionários, na verdade, qualquer processo de terceiros que envolvam a gestão dele e que ele seja arrolado na pessoa física dele, para responder com o patrimônio dele. Então, esse é o objetivo do seguro D&O. É um seguro comum para o Brasil? Sim, muito comum, né? Hoje, eu acho que em 2014 eu já regulava seguros envolvendo aí gestores. Então, é um seguro que é de longa data, né? É um seguro bem antigo, em tese, mas ele é pouco conhecido pelas empresas, né? E aí eu acredito também, o que eu vejo muito é que as pequenas e médias empresas entendem que não precisam. Então, na verdade, eu acho que é pior, né? Porque quando você ultrapassa, né, e faz a desconsideração da personalidade jurídica e entra na figura do gestor para ele responder, as pequenas e médias empresas é que estão mais suscetíveis a sofrer esse tipo de ação, né? As grandes empresas quase sempre vão ter ali, né, o patrimônio e tal. Então, por isso eu entendo que as pequenas e médias empresas sim é que deveriam se preocupar com isso. Benefício praticamente, porque hoje em dia grandes empresas, para atrair grandes talentos, o D&O ele já não é, antigamente era um diferencial, hoje em dia é praticamente obrigatório. Não é um benefício, mas é caracterizado como um benefício para atrair talentos ou reter talentos na empresa. Alguns executivos na negociação da contratação já exigem que a empresa, né, já colocam como critério para entrar que a empresa tenha o seguro D&O. É uma preocupação, né? Porque são atos de gestão, né? Envolve ali ações que a pessoa toma na pessoa jurídica, mas que podem afetar patrimônio pessoal, né? Patrimônio da sua família. Ninguém trabalha para errar, né? Todo mundo está ali buscando o melhor, trazer o melhor resultado e ser assertivo. Mas uma decisão que a pessoa tomou lá atrás, seja financeira, seja na área de RH, ela tomou uma decisão. E aquilo, 8, 10 meses, um ano depois, pode refletir de forma negativa e a empresa, ou um funcionário, ou um cliente, alguém pode vir na pessoa física desse gestor, e aí como ele se defende? Está atingindo o patrimônio que ele construiu, da família dele. Então o D&O se torna, entre aspas, um benefício para esse tomador de gestão, para ele se sentir confortável em prestar um bom serviço para a própria empresa que ele trabalha. Vocês poderiam citar algum exemplo, talvez conhecido, que já virou uma manchete de jornal, para que as pessoas entendessem como funciona, no caso talvez de uma empresa que tenha algum desastre natural, ou algo que tenha impactado uma comunidade? Como que funciona? O exemplo, eu acho que a gente tem mais recente é o da Vale, né? Que acho que todo mundo conhece. E aí muitos diretores foram envolvidos no processo para responder na pessoa física. Então, não é a empresa só que responde. Eles foram envolvidos dentro do processo para responderem na pessoa física. Então, como o seguro ele vai custear, né, a parte de custos de defesa e tal, ele entra exatamente aí e também na indenização.
Então, ele vai cobrir, caso ele seja condenado, a indenização e a parte de custos de defesa, que normalmente é um valor muito considerável. Né? Para você contratar hoje escritórios de advocacia de renome, realmente você tem um gasto muito alto. E aí, para você, na verdade, estar respondendo ali, né, na pessoa física e estar pagando esses custos de defesa, realmente é algo que fica bem complicado para o gestor da empresa ou o ex-gestor, né? Lá no final, ainda ter que, se for condenado, ainda ter que arcar com todo o custo do processo e no final, de repente, ainda ser condenado e ter que pagar a indenização. Então, veja que isso pode levar uma família à falência. Né? Então, por isso, o D&O se torna um benefício, olha aspas aqui, benefício para o tomador de gestão. Por isso que, então, estão os grandes CEOs, né, os executivos estão já exigindo que o contrato já venha com esse respaldo. Assumir o cargo. Exato. Tem cobertores acessórios, como, por exemplo, defesa de imagem, né, porque, às vezes, ele foi arrolado no processo, ele é um grande CEO, um grande executivo, às vezes não é conhecido no público geral, mas é conhecido no mercado dele. Né? E não foi condenado, mas ainda assim fica uma mancha no nome dele. Então, às vezes, ele precisa de uma verba para contratar uma empresa de marketing para defender a imagem dele, para mostrar que ele realmente tomou aquela decisão e que ele não foi condenado e que mostrou que ele foi errado, mas ele não fez aquilo por dolo, por alguma forma, e ele precisa ter esse custo, precisa desse valor custeado também. Então, tem essas coberturas acessórias. É um produto muito, muito interessante. Exato. E, assim, o que é muito importante também, o segurado também responde, por exemplo, o espólio. O espólio também é segurado. A esposa é segurada, descendentes. Então, assim, se esse processo vir a passar para essas pessoas, dentro do seguro ele também tem cobertura. Então, ele funciona também, ele também é pessoa segurada, que a gente chama. Será que talvez justamente que quando você escuta dessa forma, assim, a gente sempre pensa assim, nossa, vai ser CEO de grandes empresas. Será que talvez não seja essa a dificuldade do médio e pequeno empresário de entender que isso também afeta a vida dele? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e um gerente também, assim, na verdade, qualquer pessoa que tenha poder de gestão dentro de um gerente de uma, né? Não necessariamente. Eu sou gerente, eu tenho uma chancela até aqui. Tomador de decisão. É um tomador de decisão. É que o mais comum, né? Você vê um CEO assumindo ali e tendo notícia de responsabilização, mas todos os tomadores de decisão, eles podem estar dentro de uma apólice. Aí vai depender, obviamente, da contratação da empresa, né, Renata? Exato. Mas tomadores de decisão de uma forma geral. A gente tem clientes em que tem contratação para decisores de departamentos, né, de áreas. Então, não necessariamente é o C-Level, né, que tem ali a contratação. E ela não é uma apólice nominal. Então, eu não preciso ter o trabalho de ficar nomeando pessoas dentro de uma apólice. O valor está ali e na época do sinistro eu comprovo que aquela exatamente, que aquela pessoa tinha poder de gestão ali para responder pela empresa. Então ela passa a ser a pessoa segurada. E assim, o que eu tenho visto em algumas visitas também, até mesmo de pessoas que já têm o seguro contratado, é de entender de que forma ele funciona, né? Então assim, o seguro ele tem toda uma regra. Então, por exemplo, o fato gerador, ele tem que ocorrer durante o período de vigência da apólice. Mas se tiver um cancelamento de apólice ou a empresa não renovar essa apólice, a SUSEP ela exige que as seguradoras deem até 1 ano de prazo complementar para aviso de um sinistro, de um fato gerador que tenha ocorrido durante a vigência. Então, assim, não necessariamente o processo, né, a reclamação, ela vai vir durante o período de vigência. Ela pode vir depois, né? E aí, muitas das vezes, por exemplo, um ex-gestor, eu posso ter cometido um ato de gestão aqui que está sendo questionado, ele ocorreu durante o período de vigência da apólice. Entretanto, a reclamação vem lá na frente. Então, assim, se a empresa, por exemplo, deixar de renovar essa apólice, então ele tem até 1 ano ali para receber essas reclamações. E você ainda tem a opção, a empresa tem, de contratar um prazo suplementar, que aí são mais de 2 anos com o pagamento de um prêmio adicional
E aí, em caso de cancelamento ou não renovação, entra, depois do prazo complementar, o prazo suplementar, que também é somente para avisos. Então, isso é algo que normalmente eles confundem, os segurados confundem. E eles acham, não, se eu não renovar no prazo, porque a pólice ela tem que ser renovada ininterruptamente. Né? Se ele não renovar dentro desse, né, de forma contínua, você acaba perdendo aí a continuidade do seguro. E se você deixar esse lapso aí, você perde essa questão da retroatividade, que é para você pegar os fatos geradores ocorridos, porque aí você passa a contar com o prazo complementar. Então, é importante, sim, renovar na vigência, se a empresa pretende renovar na data de vigência, para que você não perca essa retroatividade, porque às vezes a empresa tem 5 anos, por exemplo. Eu renovo há 5 anos a minha pólice. E aí eu deixei de renovar. Essa retroatividade dessa pólice que entrou nova, a seguradora nova, ela não vai pegar o passado. Se não foi contínua. Se você dá um prazo de 3 meses, vou contratar de novo o D&O com uma outra seguradora, por exemplo. Esse intervalo de 3 meses zerou aqueles 5 anos que você tinha lá. Exato. E aí, desprotegido. Exato. E aí, não é que ele está desprotegido, ele está protegido só para os atos ocorridos durante a vigência dessa nova pólice. Aqueles e que 5 venham anos atrás, perder a retroatividade. Mas aí, por exemplo, ele aconteceu esse fato gerador 2 anos antes, quando ele tinha a apólice. Ele não renovou no prazo. O aviso ocorreu depois do prazo complementar, de 1 ano. Ele não vai ter cobertura. Mesmo ele tendo essa nova apólice. Mas ele deixou esse período ali de vácuo, onde ele não renovou no tempo devido. Então, isso é importantíssimo ser observado. Por isso que é importante a consultoria ser Personalização. personalizada para poder acompanhar o empresário uma nessa questão. visita agora Porque as pessoas podem se perder mesmo, em esquece. Uberaba, que um cliente ele tem o D&O contratado e na fala dele, ele falando, não, porque a gente tem aqui o D&O, mas se a gente não renovar, a gente tem cobertura para mais 6 meses. Eu fiquei olhando a Renata, que é especialista, mas eu não quis me envolver ali na hora e nem questioná-lo ali na hora, mas depois que a gente saiu de lá, eu falei, Renata, a Renata falou, olha, acho que ele não entende, acho que não explicaram bem para ele. Então, essa é a nossa função. Exatamente. Exato. Não é assim que funciona. Ele está acreditando que tem uma coisa que, na verdade, ele não tem. Ele entendeu totalmente errado. Ele até tem cobertura para fatos geradores que tenham ocorrido na vigência. Mas se forem novos fatos geradores que gerem reclamações, ele não tem. Então, assim, o ato de gestão dele ocorreu durante esse período aí de 6 meses, que ele acha que tem cobertura. Que cancelou a pólice, ele acha que tem mais 6 meses, mas se aconteceu nesses 6 meses, não tem cobertura. Ele assinou, um exemplo prático, ele assinou um documento, e isso aí veio gerar um processo, uma reclamação. Se ele assinou esse documento durante esses 6 meses que ele não tinha uma pólice, e isso gera uma reclamação depois de um terceiro, ele não tem cobertura. Porque o fato gerador tem que ocorrer durante a vigência da pólice. A falta de acompanhamento vai fazer ter um problema. E é engraçado, né? Porque quando você contrata o D&O há muito tempo, você, teoricamente, implicitamente, ele está ali construindo uma relação com esse seguro, né? E aí, se ele corta isso por não contratar, por deixar um espaço ali de período de contratação, se ele não for bem orientado, ele perde todo um histórico, né, que ele tem para trás aí. Então, isso é uma coisa que precisa ser orientada. A forma de contratar, se você deseja criar um histórico na operação, né, no seguro D&O. Então, tudo isso tem a ver com a personalização, o atendimento, né, a explicação correta, porque... E a R já falou, né, em outros momentos, o cliente ele tem que saber o que ele está contratando, mas os detalhes, né, a possibilidade de perda, de não ter cobertura, essa orientação quem tem que dar somos nós. Como já teve, por exemplo, clientes que
para que não consuma o limite dele da nova apólice, propositalmente não renovou, né? Porque aí eram ex-gestores que poderiam acionar, né, ter novos processos e entrarem nessa nova apólice. Ele interrompe a vigência e aí ele perde todo o período de retroatividade da apólice. Para não dar cobertura para o ex-gestor, mas ele acaba perdendo para ele também. Porque o ex-gestor ele só vai conseguir ser protegido pela apólice antiga e ele só vai ter aquele prazo complementar para reclamar da apólice antiga. Péssimo negócio. E ele faz isso sem saber, não entendendo as regras do jogo, né, desse produto. E acontece. Aí que vem a personalização, porque aí você faz o acompanhamento, explica, né, porque geralmente compra o pacote fechado. Dá problema mesmo. Uma coisa que é importante falar, assim, normalmente as pessoas elas têm preocupação de contratar ou de fazer um estudo para o seguro de D&O, entendendo que é um seguro muito caro ou que tem alguma obrigação de contratar ou nos acionar para poder fazer esse tipo de estudo. Então, assim, é bem importante a gente deixar a mensagem de que esses seguros que são mais específicos, que não são conhecidos, é importante que o empresário ele faça um estudo e a gente se coloca à disposição para fazer esse estudo para que ele veja se é viável para ele. Porque a questão do custo ainda é muito importante, muito embora a gente entenda que é o caro que você paga para ele ficar barato lá na frente, né? Na hora que você tem o evento. Mas além de ter toda esse mistério, eu esqueci agora a palavra, mas além de ter esse tabu em cima da contratação desses seguros mais personalizados, mais estruturados, de prateleira de boutique, né? Digamos assim, existe aí essa necessidade, essa campanha que a gente faz de desmistificar isso. A gente faz um estudo e a empresa entende se é viável a contratação. Mas que é importante para todas as empresas, a gente tem certeza que é. E estudo sem compromisso, sem custo. A gente quer a oportunidade, porque como prestador de serviço, né, a gente quer a oportunidade de apresentar os produtos que existem no mercado, que o cliente vai colocar na gaveta, e isso já é um ato de gestão. Né? Ele conhecer um produto, conhecer um determinado seguro, se ele vai contratar ou não, já é um ato de gestão. E aí lá na frente ele pode ter um sinistro. Ele sabia que tinha aquele seguro e não contratou. E não contratou porque eu achei caro, mas tinha caixa. Então, sabe, são coisas interessantes para a gente levantar aqui também. Então, a gente faz um estudo sem compromisso nenhum, apresenta para o cliente e ele é soberano na decisão. E ele toma seu ato de gestão. Verdade. Exato. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar agora sobre seguro educacional, Pierre? Vamos falar. Fala pra gente como que funciona. Olha, as pessoas confundem. O seguro educacional, ele é voltado para proteção dos alunos, proteção dos professores, proteção dos colaboradores que trabalham em instituições de ensino. E proteção também, dependendo da cobertura contratada, para os responsáveis financeiros. Eu não vou falar pai ou mãe, vou falar o responsável financeiro, aquela pessoa que paga a mensalidade do aluno. Pode ser a própria pessoa mesmo, se for um universitário, por exemplo. Então, o seguro educacional, ele vem proteger de acidentes pessoais dentro da instituição ou fora da instituição, com seguro de acidentes pessoais. Aí você pergunta, mas como assim? Bom, você tem, por exemplo, em universidades, motorista de Uber, entregadores, né, de motoboys, e ele tem esse seguro e ele está trabalhando. E se ele sofrer um acidente, ele tem um valor para despesas médicas em caso de acidentes pessoais. E no caso do seguro perda de renda, como ele não consegue trabalhar, algumas mensalidades contratadas, está em contrato, 3 meses, 4 meses, até 6 meses, vão ser pagas enquanto ele estiver afastado. Então, o seguro educacional é um seguro para perda de renda e para acidentes pessoais dos alunos ou dos profissionais que trabalham em instituições de ensino. Explica para mim a diferença entre o seguro escolar e o seguro educacional. O seguro educacional, esse que eu acabei de falar, AP, acidente pessoal, e perda de renda, as coberturas que tem ali. O seguro escolar é um seguro de responsabilidade. É um seguro que a escola contrata, a instituição de ensino contrata,
Porque os alunos que estão ali, os professores, os pais, todas as pessoas que entram naquele ambiente, né, a gente tem um seguro, por exemplo, RC geral das empresas, né? Qualquer indústria, qualquer loja contrata o seguro e quando um cliente entra, a empresa responsável pelo bem-estar, pela segurança daquela pessoa ali dentro. Se ela escorrega, se ela se machuca, ela pode ser acionada. E como todo seguro de responsabilidade, ele é por demanda, né? A escola tem o seguro escolar e aí um pai escorregou na calçada, se machucou, a escola faz um aviso de sinistro, avisa que só houve aquele incidente. Não, um pai aqui escorregou, caiu, uma mãe escorregou, caiu, se machucou, mas não sabe se vai haver um processo, essa pessoa lá na frente, me machuquei, ou me senti constrangido, ou acho que aquilo é um perigo para as escolas, vou mover uma ação contra a instituição. E aí já está feito o aviso de sinistro. Então é um seguro de responsabilidade por demanda. Tem que haver uma ação para que o seguro possa ser acionado, né, e vir a pagar as custas advocatícias da escola, da instituição. Se tiver que indenizar, vai indenizar. Então é um seguro de responsabilidade. Seguro escolar. Seguro educacional são esses voltados para acidentes pessoais ou para perda de renda. Eu queria que você desse mais exemplos para a gente, assim, prático. Eu já tive aqui no nosso podcast, eu já fui dona de imóveis, de veículos, empresária. Agora eu sou reitora. Você é reitora. Quero chamar Rev e eu quero contratar o seguro para atender a minha instituição educacional. Como que a gente... Eu vou colocar o seguro educacional. Vamos fazer um histórico aqui passado das escolas, o que elas faziam, né, como marketing para atração de novos alunos. Lá no ano 2000, toda escola que quisesse ter um diferencial, ela tinha que ter o laboratório de informática. Aqui nós preparamos os alunos para a informática, eles saem daqui sabendo mexer no computador. Tinha só uma salinha ali, às vezes botar 3 alunos em cima de um computador, mas pelo menos mexiam no mouse. E aí toda escola tinha que ter isso. Em 2010 começou as escolas bilíngue. Toda escola tinha que ser bilíngue, senão não tinha um diferencial para atrair novos alunos. E as escolas, na época de renovação da matrícula, ali, setembro mais ou menos, já começam suas campanhas de marketing para atrair novos alunos. Mas você já viu campanha, alguma escola apresentando o seguro educacional para proteger a renda daquele responsável financeiro que pode sofrer um acidente, que é um profissional liberal, ou às vezes não é um profissional liberal, mas se perder o emprego e aí só tem ele, vamos botar um pai e uma mãe, a mãe perdeu o emprego, aí só tem a renda do pai e ninguém quer tirar um filho da escola ou ter problemas financeiros na escola. Então, você não tem esse tipo de campanha. E hoje em dia, a gente tem que pensar que o estoque futuro de novos alunos está diminuindo. Cada vez menos crianças, cada vez as famílias têm menos filhos. Então, as escolas estão brigando para atrair novos alunos, quando, na verdade, sai mais barato você reter. E para reter, você precisa ter diferenciais. E você não vê, por exemplo, uma campanha de marketing que serve para isso também, né? Seria interessante você ofertar para os pais, para o responsável financeiro. Olha, a minha escola, a gente tem aqui o seguro educacional, que protege para acidentes pessoais o seu filho, e em caso de perda, e aí são contratações, são produtos contratados. Em caso de perda de renda, caso haja falecimento, as mensalidades do seu filho serão pagas aí pelo contrato, seja só naquele ano, seja pelo período escolar, né, da primeira, eu ia falar primeira, quarta série, isso não existe mais, né? Eu sou meio antigo, agora é primeiro ano ao quinto ano, ou do sexto ano até o nono ano, então, por período. Então, cada contrato vai de acordo com a escola. Quem contrata pode ser a escola pode ser a tomadora da pólice, dando isso como um benefício para atrair novos alunos, ou pode ser feito um contrato com a seguradora, a escola, né, se coloca ali, mas o contrato é feito pelos pais, por interesse, né? Eu quero, eu não quero. Isso vai de caso a caso. Realmente, né? A personalização do serviço da Rev. Vamos dar uma repassada um pouquinho em vários temas que nós falamos nesses últimos podcasts? Vamos relembrar um pouquinho, seguro garantia, o que a Rev oferece aí para o mercado empresarial? A gente trabalha com algumas soluções, né, para o mercado. Então, a gente tem o seguro garantia, que garante aí não só as modalidades tradicionais, que são as garantias de performance, de contrato. Então, eu sou construtor, vou construir para a sua empresa determinado
serviço, vou prestar determinado serviço, seja de construção, fornecimento ou prestação de serviço, e aí você me exige uma garantia num percentual para te dar uma segurança de que eu vou performar, ou no caso de eu não performar, aquela diferença vai servir para atender aí a sua necessidade. É muito comum, seguro muito comum, para quem é participante de processos licitatórios, você, empresário que participa de processo licitatório, que eventualmente está ali apresentando sua proposta, você pode contratar o seguro garantia a um custo muito mais baixo do que as outras modalidades ali de seguros. Nós temos outras modalidades dentro do seguro garantia, que é voltada aí para fomentar aí o setor econômico, para reduzir ali o custo, trazer mais poder de negociação. Vamos lá, o que mais a gente falou? Falamos sobre cyber risks, falamos sobre o D&O. O cyber risks é uma solução que cada vez mais é necessária, num setor, num momento de tecnologia em bastante desenvolvimento, e aí você tem os aproveitadores ali das oportunidades, de fragilidade das empresas para fazer ataques. E o seguro de cyber risks, nesse momento de crescimento tecnológico mundial, onde você tem ali algumas oportunidades, daqueles de ataques, por pessoas mal intencionadas. Então você tem o seguro que protege as empresas, Todas as empresas hoje se preocupam com tecnologia. E nós temos também o seguro de crédito. Sim. O seguro de crédito, ele também é uma ferramenta de negociação comercial. Ele é a compra de carteira que a seguradora faz para aquele empresário que tem uma carteira ali de fornecedores de serviços e se preocupa com a inadimplência, quando ele dá crédito para aquele cliente. Quando ele tem uma carteira de clientes, na verdade, ele vende a prazo, Então, ele tem um atacadista, um exemplo, um atacadista. Sim. E ele vende a prazo e dá 30, 60, 90, até 180 dias de prazo para o cliente dele pagar. A gente vai falar agora, por exemplo, do agro. O Cristiano esteve aqui, ele comentou que os subsídios estão diminuindo, E aí, é fato isso, não estou inventando aqui. A gente está começando a ver que o país está caminhando para uma recessão econômica. E aí, lá na frente, de repente, você tem um atacadista que vende insumos agrícolas e vende a prazo para aquele produtor rural. E lá na frente, de repente, aquele produtor rural não consegue pagar essas parcelas, esses boletos. Então, a seguradora, ela compra essa carteira de crédito, compra toda a carteira que o cliente tem de clientes, e aí ele dá um limite de crédito para cada cliente. Então, o segurado, esse atacadista, por exemplo, ele sabe que para aquele cliente que ele acha que é maravilhoso, que nunca vai dar problema, como aconteceu em Americanas, todo mundo achava que nunca daria problemas, e a gente viu o que aconteceu. Para isso aqui eu posso dar 180 dias para ele que ele vai me pagar. E de repente a seguradora diz, não, para isso aqui eu só seguro 3 meses. Eu eu vou dar 10 milhões de limite de crédito para ele, não, para isso aqui eu só dou 5 milhões. E aí esse atacadista pensa, mas o meu melhor cliente você só vai dar... Porque a seguradora, ela sabe de coisas que esse atacadista não sabe. E aí isso já acende, ela não pode dizer, por ética, ela não pode dizer qual é o problema. Mas você começa a ter também um feedback de todo o mercado, de toda a sua carteira. E isso torna também sua equipe de vendas um pouco mais agressiva, ela pode ir um pouco além, porque ela sabe que tem o respaldo do seguro ali, dos recebíveis, que estão garantidos dentro daquele prazo. Deu 90 dias, não recebeu, e o contrato está dizendo que em 90 dias a seguradora é acionada, então a seguradora paga o que tem que pagar e começa a cobrar desse cliente. Então, pelo menos, se você ficar no 0 a 0 e não tiver esse prejuízo, essa perda financeira por inadimplência, você continua no jogo. Então, é um seguro fundamental para aqueles que dão crédito para os seus clientes. Você citou o agro e me veio na cabeça, por exemplo, cooperativas, que vendem insumos, geralmente compram para tanta gente. Funciona para eles também? Também, mercado interno, mercado externo. Você pode tanto ter clientes, como se for um exportador. E aí você tem seguradores que trabalham no mundo inteiro. Então, e aí tem aqueles países que ainda não são assim. Turquia, a Argentina está começando a melhorar agora. Mas países, outros países. Estou vendendo lá para a Alemanha. Tenho meus clientes lá na Alemanha. A seguradora vai te dar aquele limite de crédito para você vender lá fora, para você exportar. Então, isso te dá para a sua equipe comercial uma abrangência maior, te dá mais segurança para você avançar e você se torna um pouco mais agressivo nas suas vendas, porque você sabe que parte do que você está vendendo vai estar garantido pela seguradora. Interessante. Renata,
Você quer fazer alguma consideração, algum tema que você acha que é importante para alertar as pessoas que estão nos assistindo? Sim, eu acho que eu gosto muito de falar do seguro de ano. Eu acho que o seguro de ano é uma ferramenta muito importante. Ela, de fato, é um retentor de talentos, né? E também é um atrativo para que você tenha um profissional realmente de qualidade na sua empresa e que dê a ele uma segurança para que ele consiga tomar a melhor decisão ou que o ato de gestão dele esteja garantido por um seguro sem que ele seja acionado aí, na pessoa física. Então, assim, isso dá uma tranquilidade para o seu gestor na hora da tomada de decisão. Então, acho que esse é um seguro, acho que é fundamental hoje. Independente do porte da empresa, né? Isso a gente não está falando aqui de SA, a gente está falando de empresas que você tem aquele seu gerente, você tem aquele seu diretor, você tem aquele supervisor que consegue provar que ele toma algumas decisões ali de compra, de venda, de contratação e que ele fez aquela contratação, ele assinou por aquela contratação e aquilo causou um prejuízo para a empresa mesmo ou para os clientes da empresa. E aí ele pode ser acionado na pessoa física. Comprovou que ele tem aquela caneta, né, para tomar aquele ato de gestão, ele está coberto. Então, isso realmente tranquiliza o gestor e torna as pessoas, a palavra não é agressiva, mas deixa os gestores mais ousados. A palavra seria ousado, até a equipe de vendas, você fica mais ousado para vender, você fica mais ousado para gerir, porque você não quer errar. Mas se errar, se acontecer e não foi por dolo, aconteceu, você sabe que está coberto na pessoa física e seu patrimônio, seus descendentes não vão sofrer com isso. Pelo seu trabalho, você está tentando fazer o melhor. Michele, alguma consideração? Eu acho que diante de tantas informações aqui que nós falamos, eu acho que só fica a chamada, né, para o empresário, para a gente conversar um pouco mais, falar das oportunidades, tentar pensar junto o que a gente pode desenvolver de ferramenta, né, seja de giro econômico, né, para gerar mais negócio, como para proteger o patrimônio. Fica a chamada para a gente conversar e falar um pouco mais sobre as oportunidades. Para quem quer acionar a Rev, como que faz? Nós temos o LinkedIn, o Instagram, Rev Corretora. O nosso contato, a nossa célula é comercial@revcorretora.com.br e o nosso site é revcorretora.com.br. Tem lá o contato, é só procurar que a gente volta para fazer contato, para conversar melhor. Pierre, e aqui na região aqui do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais? Como que faz para entrar em contato com você? Olha, aqui, esses são os contatos realmente, para aqueles que fazem contato e são daqui de Uberaba, a nossa equipe interna lá vai fazer essa passagem para mim e aí eu vou procurar a pessoa. Se for no setor agro, o Cristiano, né, que esteve aqui, ele vai fazer esse atendimento. Se for na área, por exemplo, de produtos financeiros, aí já seria comigo mesmo. Ramos elementares, eu também faço o primeiro atendimento, o Cristiano também faz o primeiro atendimento, que ele também já conhece, máquinas, equipamentos, né, ambiental, que são da área de ramos elementares. E aí a gente entende a necessidade do cliente. Como eu falei, boas perguntas geram boas respostas. A gente começa a fazer muitas perguntas, porque como consultor, e isso eu quero deixar assim bem claro, nós não somos vendedores de seguro. Nós não vendemos seguros. Nós entendemos o processo do cliente, o negócio do cliente quase tão bem quanto ele, porque ele não tem que entender de seguros, mas nós temos que quase que entender o negócio dele para fazer um bom desenho, para colocar as coberturas, os limites indenizáveis de acordo com a necessidade dele. Então a gente faz esse levantamento todo e aí eu mando para a nossa área técnica, seja para a área da Renata, de ramos elementares, os produtos que, né, são do setor dela, seja de produtos financeiros para a Michele, seja para a Daniela lá em benefícios, e aí eles voltam para mim com a proposta e eu levo para o cliente e a gente começa aquela discussão para chegar a um denominador comum, né, para poder fechar o negócio em si. E aí o serviço, né, eles perceberem que a gente tem capacidade de agregar valor, é só na linha do tempo. Né? No primeiro momento, seria quase que uma questão financeira, contratar, porque ele tem que contratar. O serviço em si, entender que nós temos capacidade de agregar valor pelo serviço prestado, pela consultoria prestada, pelo entendimento que a gente leva a ele sobre o que ele está comprando, aí é só na linha do tempo. Então é um voto de confiança que o cliente dá para a gente e a gente retribui isso com serviço.
Bacana. Nós vamos ficando por aqui no nosso terceiro podcast. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada. E até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.